Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Motivo de satisfação e alegria, estamos começando mais uma vez uma lição de escola sabatina quando tratamos de assunto tão atual. Irmãos, dívida é um problema seríssimo. Falamos um pouco sobre isso ontem, baseado no livro de Provérbios, capítulo 22, e o verso 7, quando ele fala que o rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. É interessante porque o que está sendo dito aqui pelo sábio Salomão é o mesmo autor que, quando Deus chegou para ele e perguntou o que é que ele queria, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E através da sabedoria ele soube lidar com as situações. Sabe, irmãos, o princípio do saber é o temor, ou melhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E olha quem disse isso. Primeiro foi Jó, capítulo 28, verso 28. Depois Salomão fala isso no capítulo 1, verso 7 de Provérbios. Então o que é que eu entendo? Observando a vida desses homens, que eles eram extremamente ricos, o temor a Deus vinha primeiro. Nesse Provérbios, irmãos, 22, o verso 1, Salomão começa dizendo assim: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Hoje, o que é que se perde com o nome da pessoa? Quando você está endividado, qual é a primeira expressão que se dá e se diz? Com alguém ou nos órgãos de crédito, né? No cartão de crédito ou em banco, coisa do tipo. Aí você fala assim: o meu nome está sujo. Então, quando Salomão descreve que mais vale um bom nome, é um bom nome limpo. E nenhum cristão, irmãos, que se preza, ele deve levar em consideração o viver endividado. Lembre-se que esse texto de Deuteronômio capítulo 28 aqui, ele é interessante porque ele faz menção sobre as bênçãos advindas pela obediência e as maldições provindas pela desobediência. Assim como ele fala no capítulo 28, e especificamente aqui no verso 15, quando ele fala assim, verso 12, né, fala assim: você emprestará, mas não pegará emprestado. O que é que isso quer dizer? O obediente a Deus terá uma abastança, ele terá de fato uma vida em paz com Deus, porque ele sabe que a sua vida consiste em submissão àquilo que Deus lhe fornece. Já o desobediente, não. Então, o que é que eu aprendo aqui já de primeira mão? A infidelidade demonstra, na verdade, que eu estou endividado. Em outras palavras, quando eu estou endividado com alguém, geralmente isso é por conta da infidelidade. Embora o autor aqui ele cite 3 pontos, né? A primeira delas é a ignorância, depois ele fala sobre ganância e egoísmo, e aí lembra daquele que eu falei para vocês, lembra? A mordomia é um privilégio que Deus nos concede para o desenvolvimento no amor e para a proteção contra a cobiça e o egoísmo, o que está aqui, no sentido de ganância. Ellen White, irmãos, tem um livro chamado Mordomia e Prosperidade. E tem um capítulo aqui que eu separei para vocês, dizendo assim, ó, o perigo da cobiça. Sabe, o perigo da cobiça, da ganância. Pelo menos em 3 obras. E eu vou aqui concluir o meu vídeo com essas 3 obras. Ellen White fala no livro Conselhos sobre Educação, página 203. Se você tiver esse livro em casa, dê uma observada. Ela fala no livro Testemunhos para Ministros, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 217. E o outro é Testemunhos Seletos, volume 2, página 475. O que é que ela fala nesses 3 livros? Ela chega a dizer assim, ó: devemos fugir da dívida como de uma lepra. Irmãos, isso é terrível. Nesse ponto aqui das bênçãos provindas da obediência, nós entendemos que havia uma prisão naquele a quem se devia. Por isso que ele fala, né? Você emprestará, demonstrando que você teria em abundância para poder emprestar, mas não tomará emprestado. O curioso, irmãos, que é nesse mesmo capítulo, quando chegamos no verso 44, olha o que é que o texto fala sobre o mesmo contexto em relação a empréstimo ou a dívida. Deuteronômio capítulo 28 e o verso 44, na tradução NVT, o texto diz assim: os estrangeiros, os estrangeiros emprestarão dinheiro para vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão cauda. O contrário do que foi dito antes. Seríamos, no caso, o povo de Israel, seriam cabeça e não cauda. Agora veja o verso 45. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e a obedecer aos mandamentos e decretos que ele lhe deu, todas essas maldições os perseguirão e os alcançarão até que sejam arruinados.
Isso aqui é muito sério, irmãos. Geralmente quem está em dívida, infelizmente, já vi pessoas, tomei conhecimento de pessoas que se suicidaram porque estavam devendo. Pessoas que não aguentou a pressão da situação e para se livrar daquela angústia, acabaram tirando a própria vida. Então assim, a dívida de fato é um problema real, mas os filhos de Deus, na verdade, não vão se entreter nessa questão. Eles não se permitirão viver em uma situação onde ficam presos aos outros. Eles, de fato, se forem obedientes a Deus, as bênçãos de Deus recairão sobre ele. A desobediência não deve ser vista como uma maldição de Deus pelo fato de eu estar agora lhe castigando. É a consequência da desobediência. Isso aí, de forma geral, irmãos. Eu não tenho como passar no sinal vermelho e esperar que nada aconteça. Se tiver câmera, eu vou ser multado e vou pagar. Então, assim, a minha desobediência tem um preço. E eu peço a você, seja a Deus temente. Lembre-se de Jó. O temor do Senhor é o princípio do saber. E Salomão, quando ele pediu a Deus, dentre todas as coisas, ele pediu sabedoria. Seja sábio aos olhos de Deus. Mesmo que as pessoas lhe falem que você deve ser uma pessoa esperta ou uma pessoa desenrolada, se envolver fidelidade para com Deus, não se atenha a esse aspecto. Você correrá em grande perigo. Ellen White deixou aqui 3 textos muito fortes dizendo isso. Fugir da dívida como que uma lepra é terrível. Que Deus, portanto, nos abençoe e que em Cristo, verdadeiramente, possamos estar livres para obedecer a sua santa, boa e agradável palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pelas promessas provindas da obediência a Ti. Aqui nos diz, Senhor, que nós emprestaremos, mas nós não tomaremos emprestado. As Tuas bênçãos recairá sobre nós e nós saberemos administrar tudo que vem em nossas mãos. Por isso te pedimos, Senhor, por favor, nos perdoa. E se nós estivermos em dívida com algo, dá-nos forças para quitar, de maneira que possamos andar leves para a honra e glória do Teu nome. Guarda os Teus filhos que estão assistindo esse vídeo e trabalha no coração de cada um deles, para que eles revejam seus conceitos e se acertem com quem quer que seja, a ponto de estarem sem falta no trono celestial. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana. Curta nossos vídeos, se você achar interessante, se puder se inscrever, se inscreva, mas que a bênção do Senhor repouse sobre você desde agora e para sempre. Até nosso próximo estudo, até logo.